Olá, alunos. Eu queria pedir desculpas por hoje de manhã não conseguir gravar a aula on com vocês. Eu tive uma indisposição, mas vamos lá, agora eu vou gravar e peço desculpas, tá bom? Eu vi que a Tamires entrou, a Anabela também, e não lembro se mais alguém. Eu só pedi para o meu marido avisar vocês que eu não ia conseguir gravar naquele momento. Então vamos lá, vou compartilhar a nossa aula hoje de biologia e o nosso assunto são as fases da mitose. Ué, o que houve aqui? Achei que eu tivesse caído. Então vamos às fases da mitose. Vamos ver que está meio devagar. Então, o que vem a ser a mitose? A mitose é um processo de divisão celular. Não consegui desligar ali. Então, é um processo de divisão celular que resulta na formação de duas células filhas com as mesmas características genéticas e com o mesmo número de cromossomos. Esse processo é considerado uma divisão equitativa, promove o desenvolvimento do organismo, a manutenção da homeostase, a renovação dos tecidos e reprodução assexuada. Antes do início da mitose, a célula é encontrada em um período chamado de intérfase, que a gente viu na aula passada. Durante essa etapa, a célula tem o seu DNA duplicado e ocorre a produção de proteínas. Após a intérfase, inicia-se a divisão celular e, didaticamente, costuma-se dividir a mitose em 5 fases: a prófase, a prometáfase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então, a seguir, a gente vai ver os principais eventos, né? Então, a intérfase, ok, já foi, né? Aquela fase que a célula não está se dividindo. Então, aqui a gente já vê alguma coisa da primeira fase, né? O núcleo com os seus cromossomos estão ali, os centríolos também se duplicam, já formam um fuso acromático, onde os cromossomos vão se unir para migrar, né, um grupo para cá e outro grupo para cá, né, em direção aos polos da célula. Aqui já estão no meio, estão presos ao fuso, aí na anáfase eles são puxados para os polos da célula. Quando se encontram nos polos da célula, já ocorre a telófase, que é a reconstrução novamente da carioteca, e a célula pode se dividir, gerando duas células com o mesmo número de cromossomos, no nosso caso, 46. Então, ponto a ponto, né? Aqui é o início da prófase. Então, a prófase é a fase mais longa da mitose. Nela se verificam alterações no núcleo e no citoplasma celular. As modificações no núcleo. De início, se observa um aumento do volume nuclear. Isso ocorre porque o citoplasma cede água ao núcleo. Esse fato faz com que o citoplasma se torne mais denso. No começo da prófase, cada cromossomo se apresenta constituído por 2 filamentos denominados cromátides, unidos pelo centrômero. Então, aqui ainda está em forma de cromatina, né? Eles vão começar a se condensar, os cromossomos, né? Aqui o centro celular, que vai formar as fibras do fuso, né? Que elas já estão começando a se formarem. A carioteca, que logo vai desaparecer. O nucleolo, que já está em desaparecimento. E os cromossomos duplicados em condensação. Já inicia o processo da condensação. À medida que a prófase progride, os cromossomos tornam-se curtos e aumentam sua espessura. É a espiralização cromossômica. Enquanto os cromossomos estão se condensando, o nucleolo começa a se tornar menos evidente, desaparecendo ao final da prófase. O desaparecimento do nucleolo está relacionado ao fato de cessar a síntese de RNA,
nos cromossomos. Sendo o nucleolo um local de intensa síntese de RNA ribossômico, com a condensação dos cromossomos, essa síntese cessa e o nucleolo desaparece. As modificações do citoplasma. Então, no citoplasma, verifica-se aqui a duplicação dos centríolos. Após duplicarem-se estes migram em direção aos polos da célula. Após chegarem aos polos, são envolvidos por fibras que constituem o áster. E entre os centríolos que se afastam, aparecem as fibras do fuso mitótico. Ocorrem dois tipos de fibras: as fibras contínuas, que vão de centríolos a centríolos, e as cromossômicas, ou cinetocóricas, que só surgirão na prometáfase. E a prometáfase começa com a desintegração da carioteca. E quando isso acontece, os cromossomos caem no citoplasma e dirigem-se à região equatorial da célula, onde vão se prender as fibras do fuso por meio do centrômero. Então, aqui temos as cromátides irmãs, né, que foram duplicadas. Depois da duplicação, cada cromossomo tem 2 cromátides, né? Os fragmentos da carioteca, alguma coisa a gente consegue perceber aqui ainda, mas ela tem que se desfazer, né? A carioteca, que envolve o núcleo. As fibras do fuso, aqui em vermelho, onde, então, os centrômeros de cada cromossomo vão se unir. Então, os cromossomos condensados, alinhados no equador da placa metafásica. E a metáfase, na metáfase, os cromossomos presos ao fuso pelo centrômero encontram-se no plano equatorial da célula, formando a chamada placa metafásica, ou equatorial. Nessa fase da divisão celular, os cromossomos permanecem parados por um longo tempo. Enquanto isso, no citoplasma, verifica-se intensa movimentação de partículas e organelas que se dirigem equitativamente para polos opostos da célula. Deixa eu só voltar aqui. Né? Então, aqui eles já estão não os cromossomos, né? Os centríolos já estão nos polos das células. A anáfase. Agora, os cromossomos, eles se separaram, ou melhor, as cromátides, né, se separaram. E uma cromátide vem para um polo da célula e a outra cromátide vem para o outro, né? Elas são puxadas, ou melhor, por conta desse encurtamento das fibras do fuso, os cromossomos são puxados para os polos das células. Então, a anáfase inicia-se no momento em que o centrômero de cada cromossomo duplicado divide-se longitudinalmente, separando as cromátides irmãs. Assim que separam, as cromátides passam a ser chamadas de cromossomos irmãos e são puxados para os polos opostos da célula, orientada pelas fibras do fuso. Quando os cromossomos irmãos atingem os polos da célula, termina a anáfase. Assim, cada polo recebe o mesmo material cromossômico, uma vez que cada cromossomo irmão possui a mesma informação genética. Então, só voltando aqui no outro slide, né, existia apenas um cromossomo, um filamento, ele se autoduplicou, e mantiveram-se juntos, unidos, né, as cromátides irmãs, e significa que elas têm os mesmos genes, né, em toda a sequência linear do cromossomo, em uma e na outra. E a telófase é a última fase da mitose. Nela ocorre praticamente o inverso do que ocorreu na prófase e início da prometáfase. A carioteca se reorganiza, os cromossomos se descondensam, quer dizer, volta à forma de cromatina,
o cinetócoro e as fibras cimetocóricas desaparecem e o nucleolo se reorganiza. Com a descondensação dos cromossomos, inicia-se síntese de RNA e, consequentemente, o núcleo reaparece. Os dois núcleos adquirem, ao final da telófase, o mesmo aspecto de um núcleo interfásico. Então, aqui vai ocorrer aí a divisão do citoplasma, né? Como se fosse uma bexiga e a gente apertasse essa bexiga ao meio e dividisse em duas. Então, as células animais, né? A divisão do citoplasma, a citocinese, ocorre dessa maneira. Então, a citocinese, que é a divisão do citoplasma, que dá origem às duas células filhas. Geralmente, a citocinese ocorre ao final da telófase. A citocinese é um processo que ocorre de maneira diferente nas células vegetais e nas células animais. Enquanto nas células animais observa-se a formação de um suco que leva à divisão na célula. A vegetal, o que se verifica é a formação da placa celular, que se forma na região mediana da célula e cresce para fora. A importância da mitose. A mitose é um tipo de divisão muito frequente entre os organismos atuais da Terra, né? O que vivem, não sei o que está escrito aqui, o que vivem na Terra. Nos unicelulares, serve a reprodução assexuada, se bem que aqui eu tenho que fazer uma observação, porque tem alguma bibliografia que não considera a divisão de uma bactéria, por exemplo, uma mitose, por não formar o áster, se eu não me engano, tá? Então, mas a maioria da bibliografia considera que a mitose seja também uma reprodução assexuada, ou seja, que a reprodução assexuada seja uma mitose. E a multiplicação dos organismos. Nos pluricelulares, ela repara tecidos lesados, né, repõe células que normalmente morrem e também está envolvida no crescimento. No homem, podemos dizer, na espécie humana, a pele, a medula óssea e o revestimento intestinal são locais onde a mitose é bastante frequente. Nem todas as células da pessoa, né, de uma pessoa, do homem, porém, são capazes de realizar mitose. Os neurônios, por exemplo, e as células musculares cardíacas são dois tipos celulares altamente especializados em que não ocorre esse tipo de divisão. Ocorre apenas na fase embrionária. Então, a gente tem que cuidar muito, né, do nosso coração e do nosso sistema nervoso. Os neurônios, eles não se regeneram. Agora, nos vegetais, a mitose ocorre em locais onde existem tecidos responsáveis pelo crescimento. Por exemplo, na ponta de raízes, na ponta de caules e nas gemas laterais, que são formados pelo sistema, ou pelo sistema não, pelo tecido meristemático, né? Que são o tecido de crescimento. Serve também para produzir gametas, ao contrário do que ocorre nos animais, em que a meiose é o processo de divisão mais diretamente associado à produção das células gaméticas. A meiose a gente ainda vai ver nesse bimestre. Mitose em células vegetais. Na mitose, células de vegetais superiores, como as gimnosperma e angiosperma, basicamente, há diferenças que podem ser destacadas em comparação com o que ocorre na mitose da célula animal. A mitose ocorre sem centríolos. A partir de certos locais correspondentes aos centrosomos, irradiam-se as fibras do fuso. Uma vez que não há centríolos, então não existe áster.
Por esse motivo, disse que a mitose em células vegetais é anastral, ou seja, do grego an negativo. A citocinese é centrífuga, ou seja, de dentro para fora, né? Lembre de uma máquina de lavar roupa que tem a centrífuga, joga água para fora. Tem o movimento centrípeto também, mas a gente agora está falando de centrífuga. Então, eu sempre lembro, ou faço essa comparação, né? A citocinese nos vegetais é centrífuga, ocorre do centro para a periferia da célula. Então, no início da telófase, já forma-se o fragmoplasmolema, conjunto de microtúbulos proteicos semelhantes ao fuso de divisão. Então, esses microtúbulos do fragmoplasma funcionam como andaimes que orientam a deposição de uma placa celular mediana, semelhante a um disco, originada de vesículas fundidas no sistema golgiense, ou seja, no aparelho de Golgi, ou no complexo de Golgi, né? Progressivamente, a placa celular cresce em direção à periferia e, ao mesmo tempo, no interior da vesícula, ocorre a deposição de algumas substâncias, entre elas a pectina e hemicelulose. Ambos são polissacarídeos, açúcares, né? Então, de cada lado da placa celular, as membranas fundidas contribuem para a formação nessa região das novas membranas plasmáticas, das duas novas células, e que acabam se conectando com a membrana plasmática da célula-mãe. Em continuação, formação dessa lamela média, cada célula filha deposita uma parede celulósica primária do lado de fora da membrana plasmática. A parede primária acaba se estendendo por todo o perímetro da célula. Simultaneamente, a parede celulósica primária da célula-mãe é progressivamente desfeita, o que permite o crescimento de cada célula filha, cada qual dotada agora de uma nova parede primária. Então, se pudéssemos olhar essa região mediana de uma das células do citoplasma para fora, veríamos inicialmente a membrana plasmática, em seguida a parede celulósica primária e depois a lamela média. Eventualmente, uma parede secundária poderá ser depositada entre a membrana plasmática e a parede primária. Então, aqui a célula está em prófase, em metáfase, em anáfase. O movimento dos cromossomos ocorre da mesma forma, tanto em células animais quanto em células vegetais. Agora, a gente está falando da citocinese, né, da divisão do citoplasma. Então, aqui está a lamela média. Tá? Então, depois da telófase, vai ocorrer a citocinese a partir desse ponto, né, que aí vai formar a primeira lamela média, depois a parede primária e depois a secundária. E o último slide, também só para mostrar novamente, né, uma célula vegetal, o que está em verde aqui é a parede celular, constituída por celulose, e aqui a formação já da lamela média, e a nova parede, né, então a célula pode se dividir. Tinha mais uma aqui. Então, aqui novamente, né, a célula vegetal em divisão e a célula animal, tá? Só queria mostrar para vocês, ó, a centrípeta é a forma de divisão da citocinese nas células animais, e centrífuga vai de dentro para fora, tá? Então, centrífuga de dentro para fora, centrípeta de fora para dentro. E agora encerramos a nossa apresentação, compartilhamento. Falou, gente. Obrigada. Tchau, tchau.